coração. Tu és o vento que me eleva cada vez mais. O teu amor está em mim, farei o mundo ver. É maravilhoso viver. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12, dentre eles aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Queridas irmãs, queridos irmãos, hoje nós celebramos, a 28 de outubro, a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Simão, também chamado Zelote, talvez por ter pertencido ao partido judeu dos zeladores da lei, ou zelotas, era natural de Caná da Galileia. Judas, de cognome Tadeu, o valente, é apontado explicitamente desde os começos pela tradição eclesiástica como o autor da epístola de São Judas, que nós temos no Novo Testamento. Pregaram a doutrina de Cristo, segundo o parecer de muitos historiadores, lá no Egito, na Mesopotâmia e na Pérsia, e morreram mártires em defesa da fé, como praticamente todos os apóstolos que o Senhor chamou. Jesus, que não necessitava de que lhe dessem testemunho sobre ele, quis, no entanto, escolher os apóstolos para que o acompanhassem na sua vida e continuassem a sua obra depois da sua morte. Nas primeiras manifestações da arte cristã, nas primeiras pinturas, vemos muita frequência Jesus rodeado pelos 12 apóstolos, formando com eles uma família inseparável. Os discípulos não pertenciam à classe influente de Israel, nem ao grupo sacerdotal de Jerusalém. Não eram filósofos, mas pessoas simples. Uma eterna maravilha ver como esses homens estenderam pelo mundo uma mensagem radicalmente oposta nas suas linhas essenciais ao pensamento dos homens do seu tempo e, infelizmente, também do nosso. Eles tinham uma maneira muito original de pregar o Evangelho, fizeram com que a igreja se tornasse o que ela é hoje. Os apóstolos foram testemunhas da vida e dos ensinamentos de Jesus. Transmitiram-nos com toda a fidelidade a doutrina que tinham ouvido e os acontecimentos que tinham presenciado. Não se dedicaram a difundir teorias pessoais, nem a oferecer soluções tiradas da sua própria experiência. Eles, pelo que nós ouvimos do Evangelho de São Lucas, ele afirma que São Lucas descreve ordenadamente todos os acontecimentos da vida de Cristo, como eles próprios se referiam desde o princípio, que os apóstolos foram testemunhas oculares, ministros da palavra, de São Lucas no comecinho dos Atos dos Apóstolos. A voz dos apóstolos, que ressoará até o fim dos séculos, foi o eco dos ensinamentos de Jesus. Os seus corações, os seus lábios transbordavam de veneração e respeito pelas palavras do Mestre, pela pessoa de Jesus. Era um amor que fazia Pedro e João exclamarem diante das ameaças do Sinédrio: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós podemos ler isso no livro dos Atos dos Apóstolos. São Simão e São Judas, como os demais apóstolos, tiveram a imensa sorte de aprender dos lábios do Mestre a doutrina e depois ensinaram. Compartilharam com ele as alegrias, as tristezas, como os invejamos. Quantas coisas não aprenderam na intimidade das suas conversas com o Mestre, para depois as transmitirem às outras pessoas. Os 12 consideravam tão essencial essa íntima união com o Senhor, que quando tiveram de contemplar o número do colégio dos apóstolos, depois da traição de Judas Iscariotes, eles estabeleceram uma única condição indispensável para ter um substituto para aquele traidor. Convém, pois, dizem eles, que destes homens que têm estado conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que foi arrebatado ao céu,
no meio de nós, um deles seja constituído testemunha conosco da sua ressurreição. Esses homens estiveram com Jesus nas fadigas do apostolado, nas horas do descanso em que eles ensinavam com a voz pausada sobre os mistérios do reino. Estes homens compartilharam com Jesus as alegrias quando a multidão acolhia a sua pregação, mas também compartilharam com Jesus aquela tensão vivida na Quinta-feira Santa. Sentiam-se profundamente impressionados quando Jesus falava repetidamente sobre a paixão, sobre a morte. Amavam o seu mestre, seguiam-no não apenas porque queriam aprender a sua doutrina, mas sobretudo porque o amavam. Peçamos hoje aos apóstolos São Simão, São Judas, que nos ajudem a conhecer e a amar cada dia mais o Mestre Jesus, o mesmo a quem um dia seguiram e que foi o eixo em torno do qual girou toda a vida deles. Eles souberam dar a vida por Cristo, dar a vida a Cristo, dar a vida em Cristo. Aprendamos, pois, destes homens o que significa tudo isso. Que São Judas, especialmente São Judas Tadeu, que celebramos hoje, que é conhecido como o santo das causas impossíveis, também possa interceder por cada uma das tuas causas. Rezo para que Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, abençoe o seu dia. Deus Pai vos dê sua bênção, Deus Filho vos conceda saúde, Deus Espírito Santo vos ilumine. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Simão e São Judas, rogai por nós.